me fez conhecer que de 94 a 2001, o que apareceu manifestado pelos psicólogos nos ambientes dos congressos de psicologia tinham sempre a direção de defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente em sua aplicabilidade de forma integral. É importante fazer essa marcação aqui, porque eu acho que esse assunto é fundamental para o debate dos psicólogos sobre a assistência social, claro, fazendo um recorte em relação à assistência à infância. Vocês me deem a licença, por favor, de sempre fazer esse recorte em relação à infância. A defesa integral de concretização do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é basicamente o manifesto dos psicólogos enquanto profissão na área da assistência social, manifesto direcionado às entidades de psicologia, direcionado aos conselhos, aos sindicatos, tudo isso, para que se fortaleça a inserção do psicólogo nessa área e se fortaleça a defesa da efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é um ponto importante. E acho que estamos no momento de, movido por esse encontro dos psicólogos que estão na área, acho que esse é o momento da gente começar a contar, a pesar o sentido dessa militância, vamos dizer assim, da efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes de mais nada, eu já vou declarar da minha parte o quanto a minha trajetória na psicologia sempre esteve vinculada a esta militância pela efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas essa defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente requisita hoje de nós que a gente enfrente as contradições que se encontram no âmbito desse direcionamento da assistência à infância, do contato com a infância, né? Isso pede hoje que a gente bote na balança para não cair na armadilha de reproduzir determinadas práticas, determinadas orientações de saberes e determinadas mentalidades que sempre estiveram presentes no tratamento do público da assistência, no tratamento excludente do público da assistência, e que a gente não percebe o quanto essas práticas excludentes penetram a nossa orientação de fazeres e de pensar, mesmo na via, no paradigma da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Agora, ou anteontem, eu estava com um texto na mão da professora Esther Arantes, da UERJ, da UERJ. Um texto que a professora Esther Arantes publicou, acho que vinculado a alguma atividade do Conselho, onde ela falava da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, um texto em que a professora Esther Arantes estava lá, empenhada em mostrar o quanto é importante, primeiro, a gente tomar pé desse debate sobre o que reside exatamente dentro dos direitos da criança e do adolescente, que orienta nossas práticas na assistência. E, ao mostrar isso, o texto da professora Esther Arantes mostra o quanto existe de contradições nisso que, para nós,
nos chegam como os novos direitos da infância. Todo mundo conhece bem, porque já está, enfim, no ambiente da assistência social e da assistência à infância. Todo mundo que trabalha com assistência à infância conhece bem o discurso de passagem do modelo da doutrina de situação irregular para o modelo da doutrina de proteção integral. Então, todo mundo conhece essa discussão. Pois bem, o modelo da doutrina de proteção integral tem suas contradições, e as mais graves contradições são justamente aquelas que reproduzem o pensamento menorista dentro do pensamento dos novos direitos. As mais graves contradições dizem respeito a isso. E é importante assinalar a mentalidade menorista. Ela se abasteceu de ideias psicológicas importantes que povoam a nossa formação e a nossa orientação. Assim como a mentalidade dos novos direitos também se abasteceram de ideias psicológicas que povoam a nossa orientação de trabalho. A Convenção dos Direitos, da Convenção Internacional, ela é inspiradora do texto jurídico do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se não me engano, o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente foi escrito em cima do que era o projeto da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, a professora Esther Arantes chama a atenção: importante a gente tomar pé das ideias e das mazelas que circulam nesses textos jurídicos, porque são as ideias que nos abastecem enquanto profissionais da área. Só para dar uma pincelada nisso, a própria ideia de proteção, ela mesma tem sua importância, tem seu valor a ser defendido e tem sua armadilha também. O texto do antigo direito ao menor, digamos assim, querendo fazer uma marcação de uma ruptura, o texto do antigo direito ao menor entende que o direito, o sujeito de direito, isso que a gente sempre veicula a respeito da criança e do adolescente, baseado no Estatuto da Criança, baseado no ECA, o sujeito de direito é aquele cuja liberdade diz respeito ao fato de que é ele quem responde por suas ações. Isso, iluminismo kantiano, isso vem de longe, vem da ideia da autonomia, da ideia da ideia da emancipação, da ideia de liberdade. Uma ideia de liberdade que significa responder por suas próprias ações. A vinculação lá da liberdade com a responsabilidade. O texto do direito menorista, ao não reconhecer a criança e adolescente como esse sujeito de direito do iluminismo, faz uma operação de troca. Para se ajustar à condição específica da criança. Lá onde o sujeito de direito é aquele que tem a sua condição de liberdade, o texto do direito menorista põe no lugar da liberdade a proteção. Esta pequena operação não é de pequena monta. Tem
repercussões contundentes e desenha concepções de infância que nos deixam amarrados nas mais diversas contradições. Porque o problema é que esta operação que troca liberdade por proteção, ela também ampara a proteção integral. Nesse ponto é que a gente se encontra numa espécie de constrangimento ao conceber os direitos da infância como uma espécie de emancipação das crianças. Essa emancipação, ela tem sempre uma amarra numa bola de ferro, que é a da proteção, concebida nos termos de um iluminismo cabível à mentalidade, à antiga mentalidade do direito do menor. Então não são poucas as contradições que a gente se encontra nisso. Nós estamos num momento em que a gente precisa trazer esse debate, desmascarar algumas coisas, porque talvez, por mais que a gente, para encerrar, por mais que a gente se encontre amarrado num debate sempre cabuloso, por exemplo, sobre a maioridade penal, como a gente vê agora, né? Um debate, né, que tem ânsia de desforrar nos adolescentes todas as mazelas que a sociedade em seu conjunto vive para fazer os adolescentes pagarem uma conta que não é deles. Então a gente fica amarrado nesse debate, por exemplo, sobre a maioridade penal, mas as armadilhas ligadas a esse âmbito de discussão, elas são mais profundas. São mais profundas e nos pegam também. Mesmo na militância ativa da defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente em sua efetividade total. Porque não percebemos que vivemos em algumas situações de defesa de ideias certas contradições. A ideia, por exemplo, de proteção precisa ser pensada na vinculação, por exemplo, na estranha vinculação que ela tem com a questão da liberdade. Mas, enfim, vou parar por aqui e, enfim, vamos conversar um pouco, não é isso que é bom também? Muito obrigado. Professor, ademais de eu saber que o senhor é carioca, né, mas que não mora no Rio já tem um tempo, as suas palavras me pareceram de um carioca que está vivendo na sociedade atual. A gente está vivendo no Rio de Janeiro, né, esse cerceamento de direito, né, então o direito do adolescente de ir e vir. Ele não pode ir na praia sem dinheiro e sem documento, porque ele pode sofrer essa proteção integral da segurança pública, né? Aquela da madeirada, aquela dos grupos, né, que se reúnem para poder surrar esses adolescentes, porque já acham que eles vão roubar. Basta ele ser negro, pobre, que ele já oferece risco para a sociedade, né? As ações preventivas da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado, né, de parar o ônibus e revistar esses jovens, né, já com aquele estereótipo, né, de que ele vai apresentar perigo para o pessoal da Zona Sul. Esse direito de vir está sendo cerceado com os cortes das linhas de ônibus. Todas as linhas da Zona Norte que vão para a Zona Sul foram cortadas. Né? Então, assim, as suas palavras elas estão muito atuais, principalmente para o Rio de Janeiro. A gente vive, sim, um momento que a gente responsabiliza nossas crianças e nossos adolescentes pelos atos de uns e de outros. A gente, não sei se vocês viram nas redes sociais, acompanhando,
o discurso sexualizador da menina que participa do MasterChef, uma menina de 12 anos. Ela é culpada de, com 12 anos, sexualizar homens adultos. Ela é responsabilizada por isso. Ela é só uma criança de 12 anos, mas ela está sendo responsabilizada por isso. Por esse discurso de ódio. Não sei nem se é pedofilia, eu acho que isso passa pelo ódio mesmo. Né? Então, acho que está muito atual as palavras, acho que é muito interessante. Então, vamos passar para o debate. Para quem gostaria de fazer perguntas ou fazer comentários, não fiquem tímidos. Vamos lá. A Cláudia vai ficar com o microfone para poder passar. Não, acho que pode ter pegar aí na mesa. A gente chegar aqui na mesa para poder falar. Tem alguém que queira? Oi? O que é? Microfone. É, o microfone, eu vim aqui, pode vir aqui na frente. Tem um microfonezinho aqui para poder... Obrigado, Marcelo, pela exposição, e eu fiquei até curioso em algumas questões que você levantou, e gostaria que se você pudesse aprofundar uma questão, que assim, quando você pontua marcos históricos da inserção, né, da psicologia, aí ou pelo menos da circulação de ideias psicológicas, como você diz, por acaso coincide com o próprio surgimento da assistência social no Brasil, com o surgimento dos IAPCs, dos Institutos, né, de Aposentadorias e Pensões, na década de 30, né? Ou seja, esse surgimento não coincide com o próprio desenvolvimento da assistência, do início, né, da assistência social no Brasil. E, por outro lado, quando você fala dessa circulação, que você citou até um autor que agora me foge o nome, que talvez a psicologia devesse agradecer às políticas, né, do menor, né, eu fiquei imaginando se, talvez não seja coincidência, mas porque existem algum texto, principalmente do professor Paulo Neto, aqui no Rio, que ele fala da psicologização, né, das políticas sociais, e ele fala exatamente da utilização, que eu vou chamar, usando as suas palavras, das ideias psicológicas, no próprio desenvolvimento das ciências sociais. E eu fico imaginando se o próprio conceito de menor, a própria ideia que nós temos hoje de criança, não foi contaminada de alguma forma exatamente pelas ideias psicológicas, né? Porque assim, o próprio conceito de família pode ser marcado no tempo, a ideia também de criança que nós temos hoje não é a mesma que se tinha, né, de alguém com 7 anos, com 12 anos, há séculos atrás. Quer dizer, essa ideia que nós temos hoje do infante, de uma pessoa em desenvolvimento, acaba sendo marcada historicamente pelo próprio conceito de família nuclear burguesa, né? Ou seja, está tudo mais ou menos no mesmo caldeirão, e onde circulavam, onde essas ideias, que a gente pode chamar de ideias psicológicas, ajudaram de alguma maneira a forjar. Então, se você podia falar um pouco mais dessa questão, isso não haveria, no caso, um caminho de mão dupla, né? Se de alguma forma a psicologia foi beneficiada pelas políticas de atenção à criança e adolescente, ou a categoria dos psicólogos, se de alguma forma também essas políticas não vieram e não foram surgindo exatamente em função dessa circulação dessas ideias psicológicas. Bom, prato cheio para a gente conversar um bocado. Mas, enfim, eu fiz uma marcação para chamar a atenção, né, quanto o tratamento das crianças, ele repercute em aspectos muito mais extensos da nossa organização social do que meramente as coisas que dizem respeito ao nosso contato direto com as crianças. E tratar politicamente da criança e do adolescente é
então, uma medida de repercussão no ordenamento social em larga escala, né? Eu lembrei do Henri Vallon, né, quando ele dizia lá nos seus escritos da sua teoria evolutiva do desenvolvimento infantil, ele dizia que a psicologia da criança, do estudo da criança, já fez mais pela psicologia do que a psicologia geral, experimental, das faculdades mentais. Ele defendia isso só como uma mostra do quanto, mexendo com crianças, a gente mexe com uma gama muito mais ampla de coisas da nossa vida, né? E as ideias psicológicas, elas, não vou assim, restringir a essa função da participação das ideias psicológicas nas políticas sociais, mas as ideias psicológicas, porque a psicologia é essa ciência que trata dos indivíduos, não é isso? Então, isso fecha. As ideias psicológicas, elas encontram lugar nas políticas sociais porque elas produzem essa operação que torna uma situação de vida de um indivíduo em um caso para a política, para a ação do Estado. As ideias psicológicas tornam alguém ou alguma coisa um caso para a ação do Estado, né? Isso é um ponto para a gente pensar. Isso é um ponto para a gente discutir o que é que a gente entende como sendo o sujeito psicológico, o indivíduo, o objeto da psicologia. Todas essas questões, né, bem amplas, bem complicadas, bem extensas, mas sem exatamente se perder na seara epistemológica dessas ideias, a gente deve discutir essas questões também segundo as orientações políticas que aparecem quando se concebe a importância do indivíduo para a política pública, para a política social. O serviço social, ele tem uma posição enquanto profissão. O serviço social tem uma posição importante tomada no processo de democratização, dentro do processo que eles chamavam de reconceitualização do serviço social. Reconceituação, desculpe. Eles têm uma posição importante nisso, quando eles incorporam uma orientação da luta social de classes para tomar o lugar do que antes existia como sendo um serviço social de, como era o nome do negócio? Caso, grupo e comunidade. Isso é uma posição política. Teoricamente, o pessoal do serviço social está batalhando até hoje as consequências dessa posição, né? Tem aí as pesquisas, as investigações que se fazem sobre essas coisas todas. Eu não estou sugerindo isso, logicamente, como modelo, mas estou querendo fazer aqui um apontamento do quanto a individualização de uma determinada situação importa para as políticas e a ação do Estado, né? Porque aí, enfim, disso vai derivar um bocado de medidas e mentalidades que, por exemplo, como a história de tornar o próprio adolescente o autor de sua situação de precariedade, por exemplo, né? Tornar um caso, tornar uma situação individual, montar um caso, isso que Foucault já mostrava desde lá de Vigiar e Punir, não é isso? Né? Montar um caso é uma operação complicada, perigosa, né, politicamente, e as ideias psicológicas participam disso assim, de uma forma bem à vontade. Isso, né? No que tange as crianças, né, a gente vê desse processo todo
a montagem de conceitos a respeito da criança, que vêm das ideias psicológicas, ou que, pelo contrário, vão abastecer as ideias psicológicas, onde a gente tem aí esses conceitos hoje configurados dentro de duas matrizes, né, que, por exemplo, as ideias sobre a educação da criança ajudaram a consagrar no nosso mundo, e que aparecem essas ideias, a contradição dessas ideias aparece nos direitos da criança e do adolescente. A ideia da criança, uma matriz é a ideia da criança como incapaz, menorizada, que precisa da proteção. A outra ideia é a da criança capaz. A gente está aqui, por exemplo, eu estou aqui de uma forma bem grosseira, configurando as matrizes, as grandes matrizes pedagógicas. Estou fazendo uma operação bem grosseira aqui agora, só para ilustrar, né, como as ideias pedagógicas da pedagogia tradicional pensavam uma criança, a educação de uma criança incapaz, e como as ideias de uma pedagogia ativa pensa as ideias de uma criança capaz, portadora de potencialidades e com uma certa pertinência à ideia da liberdade. Essas duas matrizes povoam nossas ideias sobre as crianças. Essas matrizes povoam as ideias psicológicas. As ideias psicológicas ajudaram a contribuir, a fortalecer uma matriz ou outra, né? A depender, por exemplo, do que nós entendemos como sendo desenvolvimento psicológico, desenvolvimento humano, e não temos uma única ideia de desenvolvimento humano, todo mundo sabe disso. A depender da orientação que carrega a nossa concepção de desenvolvimento humano e desenvolvimento infantil, a gente tem a presença de uma matriz ou de outra, a mescla dessas coisas todas, né? São coisas que a gente precisa pesar na balança. No nosso conceito jurídico de criança, posto lá no primeiro artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos primeiros artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, está mencionado lá que criança é uma pessoa em desenvolvimento. Não é isso? A criança e o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. Se diferencia por idades. A própria ideia de idade também tem suas armadilhas. Idade é uma ideia absolutamente vinculada à demografia. E a demografia é um saber altamente vinculado ao Estado, às ações administrativas do Estado. E o mais estranho dessas coisas todas é que a gente vive um momento, aliás, bem antigo isso, mas isso é muito presente no nosso momento, em que a gente pensa que idade é uma categoria biológica. Tem armadilha aí. A duração física de um corpo biológico não tem nada, nenhuma vinculação a isso que a gente chama de idade. Um corpo humano dura até, mais extremadamente, dura até quanto? Até 120? Vamos lá pensar as idades recordistas, 120? Biologicamente, a duração do nosso corpo não tem nada a ver com a questão da idade. A duração biológica do nosso corpo tem muito mais a ver com a nossa capacidade pulmonar de funcionamento
do que com a contagem de tempo da vida do corpo. A gente deveria contar a nossa duração o quanto o nosso tecido pulmonar consegue respirar, manter a respiração. E não pela idade, que é uma construção absolutamente social. Social. Isso aí descreve